Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, segunda-feira, mais um início de semana, vamos dar continuidade às nossas aulinhas, tá bom? Então, preste bastante atenção nas nossas aulas e façam as atividades. Então, vamos lá! Bom, amores, nosso livro de história hoje, a partir da nossa página 44, iremos estudar sobre as invasões. Como assim, tia, as invasões? A gente havia estudado na semana passada sobre o governo geral que foi instalado no Brasil após o fracasso das capitanias hereditárias. Porém, como a gente já sabe, o Brasil tinha o Tratado de Tordesilhas, onde metade do Brasil era de Portugal e a outra metade da Espanha. Mas tinha 3 países que não reconheciam esse tratado: Holanda, França e Inglaterra. E com isso, eles entraram no Brasil, entravam e queriam contrabandear os produtos brasileiros, como, por exemplo, o nosso pau-brasil, tá? E devido a isso foi que começaram a ter as invasões desses países no próprio Brasil. Nossa página 44, vamos ver aqui, olha, o mapa. Como podemos ver, tá? Devido à criação do governo geral, ficou muito difícil para os franceses invadirem o Brasil e contrabandearem o pau-brasil. Então, os franceses decidiram instalar aqui no Brasil uma colônia. E essa primeira colônia, em 1555, foi instalada em Sergipe, chamada de França Antártica, depois chamada de Ville-Gagnon, tá? Devido ao chefe da esquadra francesa. Bom, logo após isso, os franceses se juntaram aos tamoios, tá? E fundaram outro forte chamado de Coligny. Mas, durante o governo de Mendes Sá, juntamente com seu sobrinho, eles conseguiram fazer o quê? Olha, expulsar os franceses que haviam no Brasil. Mas eles, não satisfeitos, 45 anos depois, voltaram novamente e se instalaram, em vez de Sergipe agora, em São Luís do Maranhão. Mas dessa vez, os franceses foram expulsos por 2 pessoas que vocês vão ver aqui, olha, Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. 2 portugueses conseguiram novamente expulsar os franceses da região do Brasil. Logo após a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, tá? Onde o seu neto, Filipe II, rei da Espanha, teve que assumir o Brasil, tá? Como outros países de domínio de Portugal, os holandeses tiveram uma revolta contra Portugal porque estava prejudicando seus negócios. Mas como assim, tia? Como assim estavam prejudicando seus negócios? Holanda e Portugal eram aliadas, tá? Na questão das embarcações da Holanda, distribuiu o açúcar brasileiro para as outras regiões, tá? Dos outros países. E com agora o assumimento da Espanha, a Holanda não poderia mais fazer essa comercialização do açúcar brasileiro. E então, os holandeses decidiram, dessa vez, também invadir o Brasil, tá? Começando pela região da Bahia, devido à prejudicação do comércio. Mesmo em 1624, havia acontecido essa invasão, houve uma organização pelo bispo D. Teixeira, que resolveu fazer resistência contra esses novos invasores. Bom, e 6 anos após a primeira invasão, e com o sucesso do bloqueio do bispo D. Marcos Teixeira, houve a segunda invasão dos holandeses, que dessa vez foi aonde? Isso, aqui mesmo em Pernambuco. E com a ajuda de Domingos Calabar, os holandeses conseguiram expulsar o nosso governador da época, Matias de Albuquerque, onde ele fugiu para Alagoas e fundou lá o Arraial Bom Jesus, onde ele conseguiu se abrigar. Porém, ao passar esse tempo, os holandeses mandaram para cá o governador holandês chamado Maurício de Nassau. E isso aquele que construiu várias partes do Recife, as pontes, alguns prédios.
Porém, alguns anos depois, Maurício de Nassau foi mandado de volta e os holandeses que aqui estavam começaram a cobrar dívidas dos comerciantes. E com isso, houve uma revolta dos comerciantes pernambucanos devido ao açúcar. E o que fizeram? Novamente começaram mais uma luta chamada de Insurreição Pernambucana, que aconteceu no Montes dos Guararapes, onde mais uma vez os holandeses não conseguiram ficar em Pernambuco e foram expulsos do Brasil. Então vamos para a nossa atividade. Na primeira questão, na página 46, você vai escrever na letra A, tá? Qual é o nome da ilha dos franceses fundaram na colônia França Antártica? Letra B. Em que governo os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro? Letra C. O que aconteceu 45 anos após essa expulsão? E letra D. Em que ano os franceses foram expulsos pela segunda vez e por quais chefes das tropas portuguesas? Na segunda questão, você vai pesquisar, tá, em outros meios de informação, identificando heranças deixadas por eles nos locais onde fundaram colônia e vai anotar as conclusões abaixo. Na terceira questão, você vai ler as alternativas e preencher as lacunas conforme o que se pede que você aprendeu. Na quarta questão, você vai responder as perguntas abaixo. Letra A. O que os holandeses resolveram fazer quando se sentiram prejudicados e por quê? Letra B. Onde ocorreu a primeira invasão holandesa e em que ano? Letra C. Quem organizou a resistência dos invasores? Na página 47, na quinta questão, você vai ampliar seu conhecimento pesquisando, tá, a história do boi voador e escrever o que você descobriu sobre ela. Na sexta questão, você vai ler as afirmações, tá, e marcar verdadeiro ou falso conforme que você acabou de aprender sobre as invasões. Na sétima questão, você vai descrever e pesquisar a relação entre o domínio espanhol sobre a coroa portuguesa e as invasões holandesas no Brasil. Na oitava questão, você vai ler, de A até C, observar e marcar um X na alternativa em que for correspondente. E na nona questão, você vai escrever as características apresentadas, tá? As respostas corretas de A até D, tá bom? E essa é a nossa atividade. Bom, agora vamos fazer nossa atividade de caligrafia. Bom, na nossa página 33, nosso livro de caligrafia, vamos aprender as sílabas com R e pós-vocálicos. AR, ER, IR, OR e UR. Na primeira questão, você vai juntar as sílabas e formar as palavras. Então, você vai observar para formar as palavras. Na página 34, tá? Você vai ler as palavras e depois escrever no quadro. Aqui você vai ler as palavras com a R que estiverem no quadro, ER, IR, OR e UR, tá? Todas corretamente. Logo após feito isso, você vai escolher duas palavras e vai criar duas frases com elas. Na página 35, na terceira questão, você vai ordenar as sílabas para poder fazer a formação das palavras. E na quarta questão, você vai formar as palavras acrescentando o U, o R a todas elas, tá? E essa é a nossa atividade de hoje. Hoje é só. Amanhã continuamos com as nossas aulas, tá bom? Beijo no coração de vocês.